Salve, ladies and gentlemen! Eu espero que todos estejam muito bem. E agora que o Bitcoin chegou a 108 mil dólares, e a gente tinha falado sobre isso há muitas semanas atrás, algumas semaninhas atrás, vamos analisar aqui, pegar alguns dados on-chain e perceber se, vamos chegar a uma conclusão, se a gente vai continuar caindo, se a gente vai voltar a subir, se o ciclo acabou, se foi um topo. Vamos ver isso nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, vamos aqui para a tela, pessoal. Eu vou começar a tirar essas linhas aqui, tá? Porque a gente já acabou passando sobre elas. Se precisar voltar, eu coloco elas novamente. Vamos lá. Então, a gente chegou a 108. Eu vou manter só aqui, então, o topo do Bitcoin, que foi em torno de 122 mil. Eu gosto de definir topos e fundos aonde fechou o candle, tá? Existem pessoas que colocam na sombra. A sombra seria esse paviozinho aqui, né, nessa ponta em 123, quase 124, mas eu prefiro aqui em 122. O que acontece, pessoal? O 108 era um suporte extremamente importante para o Bitcoin e era muito provável que ele chegasse lá. Agora que a gente chegou, o que acontece? Eu não estou gostando muito do volume, tá? O volume vendedor está sendo muito superior ao volume comprador. Existem teses que alguns especialistas dizem que não importa se o volume é negativo ou positivo, o importante é ter volume. Eu vou um pouco contra essa ideia porque se o volume está muito negativo, eu não gosto disso aqui, por exemplo. Isso aqui me chama o quê? Uma rejeição, né? Isso aqui parece uma rejeição, já que o volume vendedor foi muito forte, muito superior ao volume comprador, fazendo com que o preço chegasse, fizesse um topo histórico, mas já devolvesse no mesmo dia. Então, assim, eu acho isso um dado relativamente negativo. O que a gente pode esperar? Bem, tem algumas projeções, né? Infelizmente não tem uma bola de cristal, então eu não posso dar certeza de nada. Se alguém vier com certeza com vocês, pode ficar com o pé atrás. Seguinte, a gente pode muito bem, pessoal, voltar, né? Se a gente pegar aqui o gráfico de 4 horas, nós podemos voltar facilmente para inicialmente os 112 mil, né? 112.400 dólares, que é esta aba aqui. Vou colocar uma linha horizontal aqui pra gente. A gente pode chegar no curto prazo. Quando eu digo curto prazo, eu estou dizendo hoje, amanhã, por exemplo, a gente pode chegar em 102, não é tanto assim, né? A gente está falando de 1,5% para chegar em 112, mas na minha visão, a estrutura que se formou com o preço do Bitcoin é que a primeira resistência dele, no gráfico de 4 horas, é os 112 mil dólares. Porque ele foi como uma base na sexta-feira passada, quando a gente teve o discurso do Jeremy Powell no Jackson Hole. Essa barra enorme aqui que vocês estão vendo, para quem não acompanhou, foi quando o Jeremy Powell basicamente anunciou que haverá corte na taxa de juros em setembro. Eu coloco basicamente porque é claro que ele não falou abertamente. Ele deu a entender que provavelmente irão cortar a taxa de juros esse ano. E isso foi positivo para o mercado. Então, pessoal, a gente consegue ver aqui que ontem, no dia 25, né, às 1 hora da tarde, a gente teve essa rejeição, tá, no 112, e agora a gente chegou no 108 e nós estamos possivelmente fazendo uma base superior à base anterior, tá? Tudo acima de 108 está extremamente saudável. Se a gente romper o 108, aí as coisas ficam um pouco complicadas. Então a gente pode chegar no curto prazo a 112, depois do 112, a próxima resistência seria em torno dos 115 mil, tá? Aqui mais ou menos, onde a gente tem um leve volume aqui, se a gente puxar um pouquinho, ó, o 115 e 112 foi um marco extremamente importante. Eu tinha esquecido de comentar sobre isso, mas aqui no 112 também foi o suporte lá em agosto, começo de agosto, para a gente voltar a subir e bater o topo histórico. Então, atualmente, como que acontece, né? Como que funcionam as tendências? Eu não sei qual é o conhecimento técnico que vocês têm, mas vamos supor o seguinte. Numa tendência de alta, pessoal, a gente faz topos ascendentes e fundos ascendentes, tá? Então, topos ascendentes, fundos ascendentes. Numa mudança de tendência, o que acontece? O antigo suporte vira resistência. Ou seja, antes, nessa tendência aqui, ó, quando a gente entrou numa tendência de alta lá no começo de agosto, 112 virou o suporte. Tudo acima dele seria uma continuação da tendência de alta. Quando a gente chegou aqui novamente na sexta-feira passada, a gente usou ele como suporte. Então ainda estávamos teoricamente numa tendência de alta, pelo menos no horizonte maior. No horizonte menor, o que aconteceu? Nós rompemos isso aqui no final de semana, né? No final do dia 24, no final de semana, e a gente está transformando o 112, o antigo suporte, em uma resistência.
Então é por isso que o 112 é muito importante de a gente superar ele, tá? Significa que depois de superar ele a gente vai subir A do infinito? Bem, possivelmente é possível, né? Mas não dá para ter certeza. Então o 112 é a nossa primeira resistência que a gente tem que superar. Depois, aqui em torno de 114, 115 mil dólares. E depois lá para casa dos 117, que foi aqui, ó, onde a gente chegou na sexta-feira. Então assim, eu ainda acho que a gente tem muito chão para correr, tá? Mas eu quis mostrar para vocês resistências possíveis do preço. 112, 115, consequentemente 117. Os suportes, o que a gente não pode fazer, ir abaixo de 108, tá? Abaixo de 108 é perigoso, tá? Muito perigoso. Por que é perigoso? Por conta disso aqui, ó. Se a gente romper o 108, é como se existisse um vácuo aqui, ó. Não existe tanto volume aqui. Se a gente pegar o volume desde novembro até agora, o que a gente consegue observar? Aqui em 104, dentro dessa região, é onde tem mais volume. Então a gente pode colocar aqui, vamos colocar aqui no meio, vai? Eu geralmente gosto do meio aqui. Se o Bitcoin rompesse os 118, nós poderíamos facilmente chegar ao 104. Tá? Com muita facilidade, porque não existe tanto volume aqui, da mesma forma que não existia tanto volume aqui, ó. Quando a gente saiu do 117, a gente caiu bruscamente, né? Deixa eu apagar aqui porque são muitos desenhos, a gente caiu bruscamente para 115, tá? Olha aqui, que interessante. Em um candle de 4 horas, em 2 a gente saiu de 115 para quase 112. Mesmo tendo uma recuperação, a gente chegou a 112. Então assim, eu acho que o 108 é bem perigoso de a gente conseguir, a gente romper ele para baixo e continuar caindo. Eu acho bem negativo para o preço do Bitcoin. Então beleza, nós temos algumas resistências que devemos passar e o suporte principal 108. Mateus, por que o 108? Tá? Eu quero aprender, quero entender. Eu gosto muito de usar esse indicador aqui, pessoal. Short Term Holders MVRV Ratio. Vamos deixar um pouco o MVRV de lado, vamos olhar isso aqui, ó. Essa linha vermelha aqui, ó, STH Realize Price. O que é essa linha? Essa linha, pessoal, Short Term Holders Realize Price, é o custo médio dos detentores de curto prazo de Bitcoin. Então as pessoas que compram Bitcoin, né, e seguram ele por menos de 155 dias, essa é a média de valor entre eles, né, dos Short Term Holders, do preço que eles compraram, do preço que eles pagaram. E por que ela é importante? Ela representa duas coisas num ciclo de alta. Ela representa ou o final do ciclo, né, mudança de tendência, mudança de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, ou oportunidade. Se a gente olhar aqui, ó, eu posso filtrar do ano de 2022, né, que a gente está subindo desde 2022. O preço do Bitcoin foi apenas 3 vezes abaixo dessa média, né? Foi aqui em 2023, setembro, em 2024, lá, agosto, setembro também, e agora a gente foi em 2025, de fevereiro a abril. Esse período abaixo dessa média mostrou grande oportunidade de compra. Só que tem um porém, a gente já fez isso 3 vezes. Se a gente voltar aqui para o gráfico e pegar, deixa eu tirar os desenhos aqui só um segundo. Se a gente olhar aqui, pessoal, olha só que interessante. 100 mil dólares é a média de 200. A média de 200 também representa algo extremamente importante para o preço. Mostra ou mudança de tendência ou ótima oportunidade de compra. Por coincidência, todas as vezes que o preço do Bitcoin ficou abaixo do custo médio dos Short Term Holders, foi quando o preço do Bitcoin ficou o quê? Abaixo da média de 200. A questão é que o seguinte, é o que eu falei para vocês, ela representa apenas duas coisas, ou uma grande oportunidade de compra num ciclo de alta, ou a mudança de tendência. Como eu acredito, e tem outros dados que indicam que 124 mil dólares não foi o topo do Bitcoin, eu acho improvável a gente mudar de tendência indo abaixo dela. Mas também eu acho extremamente perigoso a gente chegar a 100 mil dólares, por exemplo. Tá? Eu vi muitos analistas falando de 98 mil, que é a base dessa tendência de alta, mas antes de 98 a gente teria que se segurar, obviamente, primeiro no 108, depois lá em torno dos 105 e aí sim em 100 mil dólares na média de 200. Tudo abaixo disso, eu acho que realmente não só o Bitcoin, obviamente, cairia, mas destruiria as altcoins como aconteceu durante esse ciclo. Então assim, eu estou observando muito de perto isso aqui
E no Short Term Holders, atualmente, a média do preço dele é os 108 mil dólares. Então, esse suporte aqui não é à toa, tá? Não é à toa. Tem uma leve questão de que era próximo do topo, né, dos topos do Bitcoin anteriores, e é, né, uma resistência, depois que rompida, vira um suporte, uma tendência de alta, e vice-versa, que eu já expliquei para vocês. Então, o 108 é extremamente importante. Se a gente romper ele, as coisas podem ficar muito feias para o Bitcoin. Beleza, então a gente viu uma questão técnica, viu um pouquinho dos indicadores aqui, Short Term Holders. Vamos para o Liquidation Price. Isso aqui, na minha visão, é otimista, tá? Para quem já me acompanha há um tempo, eu chamo isso aqui de IMA. Então, ele é basicamente, para quem não conhece, Bitcoin Exchange Liquidation Map. Ele mostra o mapa de liquidações do Bitcoin aqui. A gente pode escolher outros ativos, mas é o paizão laranja que manda em tudo. O que acontece? Nós estamos falando aqui, pessoal, que se o preço do Bitcoin chegar a 120 mil dólares, 12 bilhões de pessoas, de investidores que estão em short, serão liquidados. Enquanto que, se ele cair para 98, né, por exemplo, 3 bilhões serão liquidados. A proporção de liquidez está muito distante, tá? Muito distante. Ou seja, onde tem mais dinheiro, mais provavelmente o preço pode ser manipulado para ir para aquele canto. Você aceitando ou não, o mercado é manipulado, não só de criptomoedas, tá? De todos os mercados do mundo. A questão é, eu vejo aqui muito volume em 110 mil dólares aqui e também em 113 mil dólares. Ou seja, o preço ele precisa variar muito pouco para pegar um grande volume financeiro aqui, tá? Dos 108, né, 109, 110 mil até os 120, a gente está falando de bastante volatilidade, bastante tempo ainda. Só que, cara, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, em 113, se o preço chegar a 113 mil dólares, eu tô falando que é de 3% do preço atual? 2%. Vai, vamos colocar 3%. Se o Bitcoin subir 3%, que seria extremamente positivo para o mercado como um todo, ia liquidar 3 bilhões de dólares. Então, assim, ó, de acordo com esse indicador em específico, eu vejo que as pessoas estão ficando um pouco mais pessimistas com o mercado do que otimistas. E como a gente tem que pensar de uma forma inversa, quando está todo mundo querendo vender, a gente pensa em comprar. Quando está todo mundo querendo comprar, a gente pensa em vender. Beleza, então, pessoal. Olhamos essa parte mais técnica, alguns dados on-chain. Agora eu quero mostrar para vocês um pouco sobre os ETFs e também sobre o sentimento do mercado. Eu sei muito bem que o mercado é muito novo, e pegar os dados passados e projetar, né, como dados futuros, como possíveis movimentações, é um pouco complicado, né? A gente não tem tanto indicador, não tem tanto tempo de tela para trazer sempre o passado e projetar o futuro. Mas como é o que a gente tem para usar, a gente vai usar isso. O que eu quero dizer? Aqui no retornos mensais, o que eu percebo? A mediana, tá? Nunca se engane com a média. A média é um péssimo indicador para você ter uma noção. Mas a mediana geralmente mostra que agosto é um dos piores meses, tá? Agosto e setembro é um dos piores meses para o preço do Bitcoin. Eu não me assustaria em agosto fechar no negativo e em setembro começar a subir bastante por conta da possível corte da taxa de juros em setembro. É aquele famoso sobe no boato, cai no fato, certo? E então eu acho interessante olhar esse indicador aqui, pessoal, porque assim, pegando os ETFs, também os indicadores de ETF aqui, ó, eu percebo que em agosto de 2024, vamos colocar aqui, ó, o mês, nós tivemos pouquíssimos meses negativos. Apesar de ligeiramente negativo, agosto do ano passado foi um dos únicos meses negativos do preço do Bitcoin. Enquanto que a gente começou a subir em setembro, outubro, novembro, em dezembro e até janeiro. As altcoins subiram realmente até dezembro, mas o Bitcoin fez topo lá em torno de janeiro. O que acontece? Eu tô vendo isso aqui, pessoal, eu tô observando um pequeno padrão simples. Agosto, a sua mediana não é muito interessante. Setembro, também a sua mediana não é muito interessante. Até mesmo a média. A média seria a pior delas, mas a mediana não é tão legal. Se a gente levar em consideração que os ciclos têm uma pequena diferença de timing dos ciclos anteriores, eu acredito, sinceramente, que agosto nós podemos fechar negativo, que a gente vai fechar essa semana, e setembro a gente vai começar a subir até o possível corte da taxa de juros. Não estou dizendo que vai ter, mas possivelmente terá, porque o mercado está projetando isso.
Quando ocorrer o corte na taxa de juros, o mercado regrida um pouco e aí a gente continue subindo entre outubro e novembro. Eu realmente não acredito num ciclo estendido, posso estar errado, mas eu realmente acredito que em agosto a gente ainda pode continuar regredindo, a gente pode subir até os 114, 115 e voltar para os 108, 111 mil dólares. Eu acho que o Bitcoin ele esticou muito e geralmente quando ele faz isso e ele tem as pequenas não, né? As retrações dele de topos históricos, ele acaba lateralizando um tempo, como foi todas as outras vezes, tá? Se a gente pegar aqui todas as outras vezes. Então assim, eu não me assustaria de ver isso, esse momento, nesse ano ainda. Finalizando então, pessoal, Fear and Greed Index, nós estamos neutro. Isso, na minha visão, é bem interessante, porque o Bitcoin está caindo desde os 124 mil dólares, então a gente está falando de uma retração de 15%, 11%, não é muito para o seu histórico, mas eu diria que é a média que está acontecendo nesse ciclo que nós estamos, e o mercado ainda está neutro, partindo para o pânico, mas ainda em neutro. Eu acredito que a melhor oportunidade que nós veremos será chegarmos no 108 novamente, ou até mesmo um pouco abaixo disso, e vermos esse indicador aqui no extremo medo. Certo? Então, pessoal, com isso eu vou ficando por aqui. Até a próxima.